Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como explicar a Santíssima Trindade? Um único Deus, mas três pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma figura que normalmente costuma ser usada para ilustrar, para descrever a Trindade é o triângulo. Um triângulo tem três lados iguais, exatamente iguais, mas é um único triângulo. Então o triângulo normalmente é uma figura que é usada para ilustrar a Santíssima Trindade. Essa é outra figura, nós temos também o triângulo e esses três círculos, são três círculos iguais que se entrelaçam, que inclusive a ideia é ilustrar a maneira como as três pessoas da Trindade se relacionam entre si. E outra figura que eu particularmente gosto muito é a que eu mencionei para as crianças, a laranja, né? Como eu disse, a laranja tem casca, tem a polpa e tem a semente, mas é uma única laranja. Então, essas são maneiras da gente tentar, de alguma forma, ilustrar, tentar entender, tentar explicar o que é a Santíssima Trindade. Mas a verdade é que nada nesse mundo pode realmente explicar de maneira plena, completa, o que é e como é de fato o Deus triuno em sua essência. Quando nós falamos no Deus triuno, nós podemos abordar isso, a doutrina do Deus triuno, da Santíssima Trindade, sob duas perspectivas teológicas. Nós temos a Trindade imanente. A Trindade imanente é a relação interna da Santíssima Trindade. É a essência de Deus, a essência do Deus triuno, a substância do ser divino. Como esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, se relaciona internamente. E essa é a parte mais difícil para a gente entender, porque está além da nossa compreensão. E aí a outra é a Trindade econômica. E aí quando se fala econômica não tem a ver com a questão financeira, mas é no sentido de relacional. Então é a relação da Santíssima Trindade com os seres humanos, a criação e o mundo como um todo. Então tem essas duas perspectivas e nós queremos conversar um pouco sobre cada uma dessas duas perspectivas teológicas. Começando pela Trindade imanente. Essa figura, de certa forma, nos ajuda a entender um pouquinho o que é o Deus triuno. Então nós temos o quê? O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Pai é Deus. Assim também o Filho, Jesus Cristo, ele não é o Pai, ele não é Espírito Santo, mas ele é Deus. Novamente aqui, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, mas ele é Deus. Três pessoas distintas, mas um único Deus. Para nós é difícil entender. Por que é tão difícil entender? Porque a Santíssima Trindade, ela não se limita à nossa compreensão. Nós vivemos no tempo. Nós somos seres finitos. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, está além do nosso mundo finito, está além da nossa limitada compreensão. Por isso é tão difícil a gente entender o que é de fato o Deus triuno em sua essência. Então, apesar de serem três pessoas distintas, ambas as pessoas possuem a mesma substância, a mesma essência divina. São igualmente Deus. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, nenhum deles é inferior ao outro, nenhum deles é superior ao outro. As três pessoas da Trindade são iguais em glória e majestade eterna, ambos não foram criados, ambos estão além da nossa compreensão, ambos são igualmente eternos, igualmente santos, têm todo o poder, têm o poder sobre todas as coisas, governam sobre todas as coisas. E ainda assim, são três pessoas, mas um único Deus. No texto de hoje, o texto de Isaías, a leitura do Antigo Testamento, lá nós temos uma referência à Trindade imanente, que aí quando Isaías, no versículo 3, ele descreve a visão que ele teve, e aí os anjos eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então esse tríplice santo, que nós cantamos inclusive, Santo, Santo, Santo,
esse tríplice santo é uma referência ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, ambos são igualmente santos. Esse relato do livro de Isaías descreve essa visão gloriosa que ele teve de Deus em toda a sua majestade. A visão, ela é maravilhosa e deixa Isaías atemorizado. Por quê? Porque ele reconhece a sua indignidade, a sua pecaminosidade diante desse Deus santo. Mas o Deus triuno, esse Deus eterno e todo-poderoso, perdoa os pecados de Isaías. E depois ainda o chama para anunciar a sua mensagem ao povo. O Deus triuno, em sua essência, ele é tão santo que nenhum ser humano poderia resistir diante dele. Qualquer ser humano seria consumido diante da santidade de Deus. E Isaías reconhece isso no texto. Isaías, ele reconhece que poderia ser consumido, reconhece a sua indignidade de estar na presença desse santo Deus. Mas esse Deus triuno, esse Deus que é santo, que é todo-poderoso, ele é infinitamente misericordioso. Ele ama esse mundo e ele ama principalmente os seres humanos. E para que não fôssemos consumidos diante de sua glória, de seu poder, de sua onipotência, de sua santidade, ele faz o quê? Na pessoa do Filho, Jesus Cristo, ele passa a habitar entre nós, entre os seres humanos. E aí nós começamos a entrar no campo da trindade econômica. A trindade imanente é realmente difícil da gente entender, mas a trindade econômica é mais compreensível. Por quê? Porque justamente fala desse Deus que passa a interagir com este mundo. Esse Deus que passa a interagir com o ser humano. É o Deus infinito que passa a habitar dentro daquilo que é infinito, daquilo que é finito nesse mundo. Então se torna mais compreensível, mas ainda assim não depende apenas do nosso intelecto, depende da fé. Depende da fé ainda assim para nós crermos e entendermos o que é esse Deus triuno. E aí eu passo a falar então da trindade econômica. Quando nós falamos da trindade econômica no sentido então relacional, é basicamente aquilo que nós confessamos a cada culto. Hoje nós confessamos a nossa fé de acordo com as palavras do credo atanasiano, mas geralmente usamos o credo apostólico. E a linguagem, o credo atanasiano, ele também usa as duas linguagens. Ele fala da trindade imanente, da essência da trindade e também da sua relação com o ser humano. O Niceno também aborda as duas perspectivas, mas o credo apostólico ele aborda muito mais essa perspectiva econômica, relacional desse Deus triuno com a humanidade, né? Então, se na trindade imanente fica difícil às vezes a gente distinguir as três pessoas, na trindade econômica isso fica bem mais tranquilo. Fica por quê? Porque nós temos o quê? Um Deus Pai, que é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Nós temos o Deus Filho, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E o Espírito Santo, que é o Consolador e o Santificador. Aqui essa imagem procura descrever isso. Nós temos aqui a mão de Deus, a mão que cria tudo, a mão que sustenta e mantém todas as coisas. Nós temos aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aqui o Espírito Santo, que ele muitas vezes é retratado como uma pomba, porque foi assim que ele se manifestou no batismo de Jesus. E também nós temos aqui as línguas de fogo, que foi a manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecostes. É ele quem santifica e consola a nossa vida. E aí eu quero, nesse momento, também compartilhar e conversar. Vocês conhecem, todos vocês passaram por isso, seja estudo de profissão de fé ou no ensino confirmatório, os 3 artigos, porque Lutero, ele traz uma explicação de cada um dos artigos do credo. São 3 artigos, um artigo para o Pai, outro artigo para o Filho e outro artigo para o Espírito Santo. Então, o primeiro artigo do credo é do Pai, a respeito do Pai, é o artigo da criação. E aí vocês podem acompanhar a leitura. Martinho Lutero diz o seguinte, na explicação do primeiro artigo do credo, em seu catecismo menor: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva.
Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me diária e abundantemente de todo necessário para o corpo e para a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Então, esse o artigo da criação. E o que Lutero deixa claro aqui, né? Que Deus não apenas criou o mundo e tudo que nele existe, mas Ele também é o responsável por manter e preservar este mundo. É dele que provém absolutamente tudo o que precisamos para a nossa existência terrena. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. É claro que aqui nesse mundo, o nosso sustento ele não cai literalmente do céu. Nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. Mas ainda assim, tudo seria em vão não fosse a bênção de Deus, não fosse o consentimento de Deus, a condução de Deus sobre aquilo que nós fazemos. E aí, das leituras bíblicas do culto de hoje, nós temos o Salmo 29, que nós usamos no início desse culto, e esse salmo justamente descreve o poder criador e mantenedor de Deus sobre o mundo e tudo o que nele existe. E é justamente por isso, por Deus ser o criador e o mantenedor, é que esse Deus é digno de todo louvor, né? Como nós cantamos também, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Nós tributamos, nós louvamos, rendemos glória e louvor a Deus por tudo isso que faz por nós. Segundo artigo do credo, né, é da redenção, que fala de Jesus Cristo. E aí Lutero ele diz o seguinte na explicação do segundo artigo do credo: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, ser humano perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. As palavras de Lutero, então, na explicação, e como nós vimos, Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo, na pessoa do Filho, o Deus infinito, ele passa a habitar esse mundo finito. Ele passa a habitar entre nós, seres humanos finitos e limitados. A encarnação do Filho de Deus era necessária justamente para que nós não fôssemos consumidos pela santidade de Deus. O elo, o vínculo que existia entre Deus e as criaturas e os seres humanos, conforme logo após Deus estabeleceu, Deus criou o ser humano, havia perfeita harmonia, havia um vínculo, um elo entre Deus e os seres humanos. Mas isso foi completamente quebrado a partir da desobediência, a partir da queda em pecado. E nenhum ser humano poderia restabelecer esse vínculo. Nenhum ser humano poderia fazer isso. Somente o próprio Deus poderia restabelecer esse vínculo que havia sido quebrado. E essa é a missão do Filho de Deus, essa é a função, esse é o seu papel, nos resgatar dos nossos pecados, nos resgatar da morte, do poder do diabo. E ele faz isso derramando na cruz o seu precioso sangue. Como diz Lutero, não com ouro ou prata, mas com o seu santo, inocente e precioso sangue. Quando nós falamos em resgate, e aí, né, redentor, redenção, é redenção de resgate, redentor de resgatador. Quando nós falamos em resgatar, é importante a gente deixar claro que resgatar alguém significa tirar essa pessoa de uma situação ou de uma condição da qual essa pessoa jamais conseguiria se livrar sozinha. Nas últimas semanas, quando ocorria aquela catástrofe, a tragédia no Rio Grande do Sul, vocês devem ter visto alguns vídeos de pessoas ilhadas em cima dos telhados das casas que estavam ali diante, né, cercadas pela água.
E a gente percebe que assim, elas não teriam a menor condição de sair dali sozinhas. Não fosse um barco, não fosse um jet ski ou um helicóptero resgatar essas pessoas. Isso é um resgate. As pessoas não se salvariam sozinhas. E essa era justamente a nossa situação espiritual. Nós estávamos cercados, nós estávamos sem saída diante do pecado. Mas Jesus vem. Jesus vem a esse mundo, Ele se sacrifica para a nossa salvação. Ele vem nos resgatar e nos traz o seu gracioso perdão para assim nos resgatar, nos salvar da trágica situação espiritual na qual nos encontrávamos. E aí quem fala sobre isso é o próprio Jesus, no texto do Evangelho de hoje. Na conversa que ele teve lá com Nicodemos, Nicodemos foi procurá-lo, ele viu que Jesus, ele era alguém vindo da parte de Deus. E aí lá nos versículos 14 a 17, Jesus ele diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus fala disso, da sua missão como segunda pessoa da Trindade, como Filho de Deus encarnado. E também Pedro aborda essa questão em seu sermão de Pentecostes, quando diz lá nos versículos 22 a 24 do capítulo 2 de Atos: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então Jesus, ele veio com um objetivo bem claro e bem definido. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, mas foi em nosso lugar. Ele suportou aquilo que nós deveríamos suportar, sofrer, enfrentar. E com isso, justamente com isso, ele garantiu o nosso resgate espiritual. Através da obra redentora de Jesus Cristo, aquele vínculo que havia se perdido com Deus, aquele elo com Deus que foi quebrado com uma desobediência, ele foi restabelecido através da obra consumada de Cristo. Nós temos agora o perdão dos pecados, temos novamente vida espiritual, temos a certeza, a garantia da vida eterna. E aí nós passamos para o terceiro artigo do credo, que fala do Espírito Santo, é o artigo da santificação. E na explicação, Martinho Lutero nos diz o seguinte: creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Essa é a obra do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que se nós cremos em tudo que a gente já viu até aqui, se nós cremos que temos um Deus que nos criou, que nos mantém, que nos sustenta nesse mundo e que somos de fato totalmente dependentes desse Deus, se cremos que Jesus Cristo é o nosso resgatador, o nosso salvador e que dele depende, exclusivamente dele, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, se cremos nisso, é porque o Espírito Santo já está em nós. É Ele quem nos leva a ter essa fé, é Ele que cria e mantém essa fé em nosso coração. Nós recebemos essa fé no batismo, nós fortalecemos essa fé através do contato com a palavra, através da Santa Ceia. Mas mais do que isso, é o Espírito Santo quem nos converte. É Ele quem nos faz reconhecer os nossos pecados, sentir tristeza e pesar por causa dos nossos pecados, para depois nos conduzir
ao perdão que Cristo conquistou com sua morte na cruz. Pela lei, o Espírito Santo nos confronta diante da realidade pecaminosa. E pelo Evangelho ele nos consola. Por isso ele é o Consolador. Ele nos consola com o gracioso perdão que Cristo conquistou. Além disso, o Espírito Santo também é responsável pela vida santificada. Por isso ele é o santificador. O desejo de viver uma vida agradável a Deus, de lutar contra o pecado, de fazer o bem uns aos outros, é o Espírito Santo que coloca em nosso coração. É Ele quem produz os frutos da fé, os frutos que seguem a fé. Essa é a obra do Deus Espírito Santo. Assim, nessa trindade econômica, nós distinguimos bem a função, a tarefa, a obra de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, falando especificamente dele, o Espírito Santo, ele, como lembramos no domingo passado, ele foi no dia do Pentecostes derramado sobre os discípulos, e a partir disso, então, a igreja cristã tem o seu início, começa a crescer e se espalha pelo mundo inteiro. Então, queridos irmãos e irmãs, este é o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ser difícil para nós, às vezes, compreendê-lo completamente. Na verdade, principalmente quando falamos de sua essência, é quase impossível, praticamente impossível entendê-lo, compreendê-lo. Mas não há necessidade de entendê-lo, de explicá-lo perfeitamente como ele é, o que ele é. Não há necessidade. Basta o quê? Basta que nós creiamos nele. E aí o ponto é que essa fé nesse Deus triuno, é esse próprio Deus quem nos dá. A fé não é algo que nós produzimos, mas Ele mesmo nos dá essa fé para crermos nele. E isso Ele nos dá através de Sua palavra. O que nós sabemos do Deus triuno é de fato o que está registrado na Bíblia. E isso é o suficiente. É o suficiente e o necessário para a nossa vida nesse mundo e também para nos garantir a salvação eterna. O que a Bíblia nos diz é que há uma perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade. E essa harmonia interna das pessoas da Trindade tem um único objetivo: beneficiar os seres humanos, beneficiar a nós. Do Deus triuno nós podemos esperar apenas coisas boas. Tanto para a vida terrena, a vida nesse mundo, e aí nós incluímos inclusive os problemas e as dificuldades que enfrentamos, porque Ele as conduz de tal forma para que contribuam para o nosso bem. Mas especialmente podemos dele esperar coisas boas no que se refere à nossa vida espiritual. E a verdade é que tudo o que o Deus triuno faz, tudo o que Ele permite em nossa vida, tem por finalidade última nos conduzir à bem-aventurança eterna. Nos conduzir ao lar celestial, a nossa verdadeira morada. E lá sim, na eternidade, no novo céu e na nova terra, ali nós o compreenderemos. Ali nós compreenderemos perfeitamente a Santíssima Trindade. Como é a Santíssima Trindade? O que é de fato a Santíssima Trindade? E lá viveremos, assim como há perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade, lá também nós poderemos viver harmoniosamente com o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que Ele nos conduz aqui. E assim que Ele nos aguardará na eternidade. E por tudo isso, louvado seja o Deus triuno. Amém.